Mais um estudo hoje aqui no canal, em o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre a parábola do administrador infiel. Quem foi, quem é esse administrador infiel? Ao ler essa parábola, podemos entender essa história, que na verdade foi verídica, que o Senhor Jesus trouxe às multidões para poder explicar a origem da fidelidade e da infidelidade, dando um exemplo de quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Então, o Senhor Jesus quer dizer, quem é fiel é fiel. Quem é infiel é infiel. Por isso, nessa parábola, praticamente no fim da parábola, o nosso Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer de um e amar ao outro, ou devotará de um ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus, que é fiel, e às riquezas, que é o infiel. O Senhor Jesus fala aqui de Deus, do Senhor Deus Altíssimo, e das riquezas, de quem possui as riquezas, não é? Por isso que ele fala, que ele dá o exemplo daqui, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quer dizer, quem é fiel no pouco é muito, então é fiel para com Deus. E quem é infiel é aquele que serve às riquezas, não é? É dominado pelas riquezas. Então, ele, por natureza, é infiel. Por isso que o Senhor Jesus disse, não podereis servir a Deus e às riquezas. Por quê? Essas pessoas que estão incluídas, que são os trabalhadores, que trabalhavam junto com esse administrador infiel, eram pessoas que criam em Deus, pessoas que iam à igreja, eram pessoas que se esforçavam para serem fiéis a Deus. Então, por isso é que o Senhor Jesus diz aqui no fim dessa parábola, né? Não podereis servir a Deus e às riquezas, não é? Porque esse administrador infiel administrava uma riqueza de origem iníqua, injusta. Por quê? Porque o senhor dele também era também infiel. E podemos entender isso nessa parábola quando, não é? Logo aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, que fala sobre a parábola do administrador infiel, vemos que esse senhor desse administrador infiel o elogia. Por que vem o elogiar se ele cometeu um erro para com o seu senhor? Ele foi infiel. E houve denúncia desses trabalhadores que serviam a Deus, que eram pessoas fiéis a Deus. Então, digamos, esse senhor desse administrador chamou à parte e falou com ele assim, e elogiou, logo no capítulo 16 de Lucas e no versículo 8, diz assim, elogiou o senhor, o administrador infiel, porque esse, se houvera atiladamente, quer dizer, ele agiu, não é? Ele agiu de uma forma, quer dizer, de esperteza, de uma esperteza do mundo, não é? Não uma esperteza de uma coisa certa, não é? Ele usou de malícia, né? De esperteza. Então, por quê? Pois ele continua assim, aí já fala o nosso Senhor Jesus, porque os filhos do mundo são mais hábeis do que os da luz na sua geração. Quer dizer, aqui, por que o Senhor desse administrador infiel o chamou à parte e em segredo o elogiou pelo que ele fez? Mas o que ele tinha feito? O que ele tinha feito? Ele, sabendo que o seu senhor o queria despedir por causa das denúncias, ele começou, não é, a diminuir
a dívida desses trabalhadores que deviam ao seu senhor. Então, o que é que acontece? Ele conseguiu fazer amigos. Porquê? Porque ele não tinha amigos. Porque vejamos que uma pessoa, quando ela é uma pessoa que rouba, que engana, uma pessoa, não é? Uma pessoa injusta, naturalmente não tem muitos amigos. E ele, com certeza, essa era uma empresa, porque ele é que administrava, tinha vários trabalhadores que trabalhavam na terra. E ele também não queria perder a administração, porque ele também não queria trabalhar na terra. E também, se ele perdesse esse trabalho, ele ficava desempregado, também não queria mendigar. Então, ele pensou, já que fizeram queixa de mim ao meu senhor, e o meu senhor pediu as contas, eu tenho que apresentar as contas, então o que é que ele fez? Ele apresentou as contas, chamou cada trabalhador seu, que trabalhava com ele, para o seu senhor, não é? E sabendo que esses todos deviam ao seu senhor, ele começou a diminuir a dívida desses trabalhadores, como está escrito aqui no capítulo 16 de Lucas e no versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve depressa, 50. Quer dizer, mas este trabalhador não devia o quê? 100. Quer dizer, ele disse, escreve aqui, só deves 50. Quer dizer, nessa atitude sagaz desse administrador infiel, ele conquistou esses trabalhadores. E nisso ele fez amigos, porque ele não tinha amigos, por causa da conduta dele, por ser infiel. E continua a dizer assim, depois perguntou ao outro e fez a mesma coisa ao outro, não é? Que devia 100 coros de trigo, toma a tua conta e escreve 80. E, consequentemente, havia mais trabalhadores e ele fez a mesma coisa. E assim, ele cativou todos esses trabalhadores para o lado dele. Ele fez amigos dessa maneira, de um modo infiel. Por isso que o Senhor Jesus, nessa parábola, ensina: quem é infiel no pouco, também é no muito. Ele conquistou essas pessoas para se tornarem amigos dele. Então, o seu Senhor, com certeza, também era um homem infiel. Era um homem infiel, por isso é que o elogiou, o chamando-o à parte, não é? E diz logo no versículo 8 do capítulo 16 de Lucas, e elogiou o Senhor ao administrador. Quer dizer, se ele soube da atitude dele, do que ele fez, não é? É porque ele também era o quê? Um homem infiel. As suas riquezas também vinham de uma origem iníqua, injusta. E continuaremos do início dessa parábola. Vou ler do início para que você entenda essa parábola, porque eu creio para algumas pessoas é um pouco complicado entender. Não é? Que o Senhor Jesus diz mais tarde aqui nessa parábola. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi denunciado. E a este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, que estava a roubar o seu bem. Quer dizer, alguém que estava a ter a parte dos ganhos, não é? Defraudar é alguém que apresenta uma conta, não é? Que não é verdade, não é? Quer dizer, a conta foi mais, ele arrancou uma parte para ele, não é? E apresentou outra. Isso é defraudar ao seu senhor. E assim, esse administrador se tornava rico. Por isso é que essa parábola fala da riqueza de origem iníqua. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, ouvindo esse administrador infiel as palavras do senhor dele, não é? O que é que ele pensou logo? Disse o administrador consigo mesmo, quer dizer,
o administrador infiel começou a pensar: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Quer dizer, ele estava preocupado com aqueles trabalhadores, não é? Porquê? Sendo ele um ladrão, um aldrabão, não é? Ele criou, se calhar, muitas inimizades. Então, ele sabia disso. Por isso que ele disse: eu saberei o que farei. E ele começou a colocar o plano dele, o pensamento dele, não é, em ação. E disse assim: tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto me deves? Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse ele: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então só paga 50. Depois perguntou ao outro: tu? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. Com isso, ele começou o quê? A conquistar esses amigos que ele tinha inimizade, não é? Por causa, não é, do roubo dele. Ele era o quê? O administrador infiel, não é? Que defraudava o seu senhor. E os trabalhadores sabiam disso. E nesse meio termo, não é? Que ele foi o quê? Acusado dos roubos que ele fazia, não é? Ele fez tudo isso e trouxe esses trabalhadores para o lado dele. Com certeza, esses trabalhadores foram ter com o seu senhor, com o senhor desse administrador, que era o patrão de todos eles, e começaram a falar bem dele. Começaram a falar bem dele. Então, o que é que acontece? O que acontece é que esse senhor desse administrador o elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo, agora quem fala aqui é o nosso Senhor Jesus, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quer dizer, o administrador infiel viu que ia perder a administração, começou, armou logo um plano, né? Mas também um plano sagaz, não é? Para poder permanecer e não perder a administração. Por isso é o que o Senhor Jesus diz, não é? Que os filhos, não é? Porque os filhos do mundo são mais hábeis. Na outra palavra está escrito que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Quer dizer, eles são hábeis para resolver problemas, mas de uma forma injusta. Foi o que ele fez, não é? Ele trouxe essas pessoas, não é? Ele comprou essas amizades. Ele comprou a amizade daqueles trabalhadores. E continua a dizer assim, o Senhor Jesus agora falando para aquela multidão, e os discípulos estavam ali, também os fariseus e toda a multidão: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Então, mas agora faz confusão. Então, o nosso Senhor Jesus diz, não é? Nos ensina, nos recomenda, não é? Para fazer amigos, através, não é? de alguém que adquire, não é? Riquezas de forma injusta, que rouba, para fazer amigos com essas pessoas. Então, ele continua, o Senhor Jesus, a explicar para podermos entender. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Quer dizer, para que, quando aquelas vos faltarem, aquelas o quê? As riquezas, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quer dizer, esses amigos eram pessoas que eram quê? Fiéis a Deus, que acreditavam, não é? Então, o Senhor Jesus recomendou a alguém, ele não está a falar agora desse administrador fiel, alguém que trabalha para alguém e sabe que aonde ele trabalha, a fonte da riqueza é injusta, não é?
para que essa pessoa, faça amigos. Faça amigos. Para que, quando ele perder essas riquezas, esses amigos possam o aceitar nos tabernáculos, quer dizer, na igreja. Porque ele cria no Deus de Israel, com certeza. Porque essa parábola é sobre, com certeza, esse problema se passou em Israel. E o Senhor Jesus sabia dessa história que se passou. E veio explicar em modo de parábolas. Então, o Senhor Jesus é que explica. Se alguém trabalha por alguém por uma empresa que rouba, essa pessoa tem que ser fiel, mesmo trabalhando por alguém que é infiel, para que faça amigos, para que quando, um exemplo, ele perder esse trabalho, que ele trabalha para um infiel que traz riquezas injustas, que conquista riquezas, mas ele mesmo trabalha para essa empresa que é injusta, mas ele é justo no trabalho dele, e que ele faça amigos, não é? Para que quando um dia, por exemplo, ele perder o trabalho da administração dessa empresa, ele possa ter os seus amigos e ir à casa do Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus ensina aqui, nessa parábola, não é? Não se pode servir a Deus e às riquezas. Se alguém serve a Deus, ele tem que fazer a escolha. Ou sou fiel, ou sou fiel. Ou sou infiel, ou sou infiel. Porque a questão aqui que o Senhor Jesus coloca, ele coloca o servir às riquezas, que são as pessoas infiéis, e o servir a Deus, aquele que é fiel, ainda que trabalhe para aquele que é infiel. Mas para aquele que trabalhe para um infiel, que permaneça fiel. Por isso o Senhor Jesus continua e diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quer dizer, se nós não formos fiéis trabalhando por alguém, não é, que adquire riquezas de forma injusta, mas nós trabalhamos para teremos que ser fiéis, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem vos confiará, se nós não formos fiéis para aqueles que são infiéis? Deus jamais nos fará pessoas ricas. Não confiará a sua riqueza para conosco. Então, isso é um grande exemplo de uma pessoa que quer ser rica, mas é fiel a Deus. Você primeiro tem que ser fiel, mesmo trabalhando para os infiéis e tendo a tentação do roubo, mas não roubar e permanecer fiel, quer dizer, Deus vai confiar a você, a eu, a quem queira essas riquezas, porque é fiel. Porque a explicação dessa parábola, se nós não meditarmos o que o Senhor Jesus quer dizer, é um pouco complicado de entender. Por isso é que o Senhor Jesus diz assim: se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Só Deus é que nos pode confiar. Mas por sermos justos, fiéis no pouco. E Ele nos colocará sobre o muito. Né? Está escrito isso anteriormente. Quem for fiel no pouco, não é? Né? Será colocado também sobre o muito também. Né? E ele continua, o Senhor Jesus, a dizer assim: se não vos tornardes, não é, fiéis na aplicação do alheio, quer dizer, dos outros, ele explica o que acabei de falar agora. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quando se trabalha para os outros, quem vos confiará, quem vos dará o que é vosso? Por direito, quer dizer, se nós formos fiéis trabalhando para os outros, não é? Para uma pessoa, mesmo que seja injusta ou não, ele sempre vai nos dar o que nos é de direito. Não vai reter o que nos é dado, que nos será dado por direito. Quer dizer,
mesmo que seja no trabalho, se temos, não é, coisas a receber, por sermos fiéis, eles vão nos dar. Mas se não formos, como poderá nos dar? Ninguém, o Senhor Jesus continua a dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Quer dizer, como se o Senhor Jesus tivesse colocado o servir a Deus, um Deus, e as riquezas é outro Deus, que noutra palavra chama de Mamon, não é? Mas as riquezas, quer dizer, se a pessoa é infiel para com Deus, com certeza vai servir às riquezas. Mas se a pessoa é fiel a Deus, com certeza vai servir a Deus. Porquê? A pessoa é fiel no pouco. E o Senhor Jesus é que ensina isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito e serve a Deus. Mas quem é infiel no pouco, também o será no muito. E há de servir às riquezas. E o Senhor Jesus nos ensina. Não se pode servir a dois senhores. Os ricos desse mundo jamais vão servir a Deus, porque servem as riquezas. Dá para entender agora o que o Senhor Jesus explicou, porque a riqueza desses ricos desse mundo é o seu próprio Deus. E não vão abrir mão dessas riquezas para poderem aceitar o nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus sempre ensinou como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é mais fácil, não é, que um camelo entre por uma porta bem estreita, chamada de agulha, não é, que só entra um homem, do que um rico entrar no reino dos céus. Espero que essa parábola possa ter trazido um entendimento entre servir a dois senhores. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.